Aí me vai a segunda dúvida. Ele vai recorrer. Não sabemos o tempo que vai durar esse julgamento. Caberia um pedido de ele continuar exercendo a sua função até esse julgamento acontecer? Não deu moral para a equipe responsável, tratou mal. Quando a gente fala tratou mal, não teve educação, desrespeitou, não seguiu as regras, não seguiu o procedimento adequado. Fala, torcedor! Gabigol pegou suspensão de 2 anos por fraudar exame antidoping. O Vene não perdoou e descascou a atitude do jogador. Mas antes eu peguei um corte aqui da ESPN e vamos ver o que um especialista do STJ falou sobre o assunto. E mandou no relatório. Pô, o cara fez a gente ficar aqui esperando, fizemos todo mundo antes do treino. Ele já podia ir embora às 10 da manhã. Uma outra pessoa urinar, eu acho que cai por terra essa tese. Qual tesezinho? Ele pode uma outra pessoa ter urinado porque ele demorou para fazer. Não, porque ali está bem nítido no relatório das pessoas que lá estavam, que, na verdade, eles se incomodaram com o comportamento do Gabigol. Está bem claro, ele foi arrogante, foi prepotente, não cumpriu a regra, tratou mal os profissionais, porque o cara foi com ele no banheiro. E ali está bem escrito, se incomodou com a presença de não sei se é médico, como é que se fala, de um representante ali do pessoal da dopagem, que ele se incomoda com a presença. Se incomoda com a presença, o cara tá ali. O cara tá vendo. Não ia ver uma outra pessoa urinar no lugar dele? Então, para mim, assim, eu tô dando uma de advogado mesmo, porque assim, tá escrito, se incomodou com a presença de uma pessoa que tava olhando ele urinar. O cara não ia ver uma outra pessoa urinar por ele? Então, acho que cai por terra essa coisa, os caras podem achar que tá muito claro o seguinte, meu filho, você tinha que ter feito antes do treino, você não fez, deixou os profissionais lá esperando 2 horas de treino, aí chegou, vamos, não vou, agora eu vou almoçar, aí vai lá almoçar, os caras estão lá esperando, incomodou os caras, e os caras estão certos, têm se incomodado com isso, e aí coloca, atrasou, complicou, não nos atendeu bem, dificultou o máximo. Aí tem aquela coisa, entregou com o aberto, aí tem esses outros pontos. Mas para mim está nítido que os profissionais que lá estavam, porque ele está sendo punido pelo relatório dos profissionais que lá estavam, e que ficaram, com razão, incomodados com a falta de respeito do Gabigol de cumprir as regras, porque os seus companheiros cumpriram. Então, para mim, está muito nítido isso. E aí eu acho que assim, caberia uma punição, caberia um corretivo, sim, mas não de 2 anos, porque ele, como o Pascoal falou, e eu também acho, não foi pego positivamente no exame de doping. Bom, vamos com um convidado especial aqui no nosso clube, no UFC, João. Lembrando que pessoas que foram pegas no positivo do exame antidoping pegaram um gancho de 1 ano apenas. Um exemplo desse é o Paulo Guerreiro. Se eu não me engano, foram 14 meses, algo assim. E tantos outros exemplos, mas dificilmente alguém pegou 2 anos como o Gabigol. Será que não tem multreta por trás? Fica o questionamento aí. Guilherme Guimarães Gonçalves, procurador do STJD, para a gente entender um pouco mais sobre esse caso do Gabigol. Doutor João Guilherme, muito obrigado por atender a gente aqui na SPN. E gostei de ver que o senhor é atleta com a bicicleta ali atrás, então sabe das coisas do esporte, não só quando o assunto é lei. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer imenso falar com vocês. De fato, o esporte está na veia, tá? Gosto muito. Adoro o ciclismo, sou ciclista amador e gosto demais. O esporte ele precisa ser sempre protegido, tudo em nome da boa ética. E é um prazer estar aqui para falar com vocês, se é que eu consigo falar alguma coisa do caso. Pois é, a gente tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, a primeira é esse caso. O Flamengo já soltou nota oficial que vai recorrer à Corte Máxima do Esporte na Suíça, o TAS. Esse processo é um processo lento? Dá para estimar quanto tempo isso demoraria para ser julgado na Suíça? Eu acredito que não dá para estimar quanto tempo demorará, né? De fato, o atleta ele optou, né? O Gabriel ele é um atleta de nível internacional, reconhecido pela Federação Internacional como de nível internacional. Então,
ele tem essa opção, né? Ele poderia optar tanto pelo procedimento ordinário quanto o procedimento extraordinário. E o Gabriel optou pelo procedimento extraordinário, começando a sua primeira instância no Tribunal Pleno, e agora o recurso cabe ao caso, como muito bem dito por Vossa Senhoria, né? Esse de fato é o caminho, mas eu não conseguia te precisar, porque agora envolve uma outra instância, um outro tribunal que foge da nossa alçada, e ainda cabem aí embargos de declaração, né? Então o processo ainda não terminou no Brasil, isso precisa ser sempre bem lembrado, né? Ainda que os embargos, no meu sentir, sejam com chances remotas, né? Eles ainda existem, né? E não dá para estimar quanto tempo isso vai demorar para ocorrer. Tá, João Guilherme, é um nome conhecido aqui do nosso clube, né? Com certeza, falei com ele hoje, por sinal. Agora, Paulo, é um caso até raro, né? Esse tipo, né? Acho que é uma coisa que também a gente tem que levantar aqui, né? Sim, e eu gostaria de saber, pelo que eu entendi ali, doutor João Guilherme, o Gabigol poderia recorrer aqui ainda, antes de ir ao CAS, é isso? Por embargos de declaração. Uhum. Mas aí seria para sanar eventual omissão, dúvida, contradição, para depois recorrer ao CAS. Se ele optasse por ser julgado pela instância ordinária, isso ele poderia ter feito, ele seria julgado pela Câmara em primeiro grau e em segundo grau seria o Tribunal Pleno. Ele optou pela seara extraordinária, então o caso sobra agora para o CAS depois de embargos de declaração, se houver. O doutor, o senhor entende que essa pena é por causa da tentativa de burlar o teste? Porque houve a demora para a realização, mais que o desrespeito, é a desconfiança que leva a essa pena ser tão longa, de 2 anos? Não, a pena, se você parar para analisar, ela é a mínima, né? Porque a sanção por fraude, ela começa numa sanção base de 4 anos e pode ser derrubada até 2 anos, se você conseguir comprovar alguma condição excepcional. O caso em específico, eu não conheço ele, o julgamento em si eu não participei. Então, eu não consigo trazer as minúcias para saber quais foram as condições excepcionais que derrubaram a sanção de 4 para 2 anos. Isso aí eu não posso falar, e mesmo que eu tivesse conhecimento disso, eu não poderia falar, porque o processo ele corre em segredo de justiça, né? Então, mas com relação aos procedimentos, isso nós conseguimos conversar, e naquilo que eu conseguir sanar as dúvidas, eu com certeza vou me esforçar. O doutor João, o exame foi feito e ele não foi pego no doping. Não existe doping para o Gabriel. Mas existe uma suspeita. A suspeita de que ele tenha dificultado ou tenha limitado ou tenha intimidado ou não tenha tratado bem as pessoas. Tudo isso pode levá-lo a uma pena dessa gravidade? O primeiro ponto aí que a gente precisa dar uma desmistificada na dopagem diz respeito a se é doping ou se não é, se é caso de uma infração à regra antidopagem ou não. O instinto, digamos assim, do ser humano já nos leva àquela posição de que é a presença ou o uso de uma substância que leva a pessoa a uma infração à regra antidopagem. Não. Nós temos 11 infrações que configuram a infração à regra antidopagem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa premissa. A fraude é uma infração à regra antidopagem, assim como a fuga também a cumplicidade também a administração de medicamentos de forma equivocada também é uma fraude, uma conduta contrária à ética e às sanções antidopagem. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, esse zelo. E tendo isso em mente, nós temos aí caracterizados, se o tribunal assim decidiu, volto a dizer, não participei do julgamento, ainda que tenha trabalhado na denúncia, se foi caracterizada a fraude no processo pelo tribunal, o Gabigol ele cometeu uma infração à regra antidopagem. Isso precisa ficar muito claro. E a sanção, como eu já disse, já respondi, ela é a mínima
para fraude, ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa a dar mais alta e vai regredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Eu não conheço o caso com relação ao que foi discutido hoje em sessão de julgamento. O caso é fraude ou tentativa de fraude. Ô Zinho, alguma questão, doutor João Guilherme? Eu tenho duas dúvidas, né? Primeiro, agradecer, né, ao doutor João Guilherme por estar aqui conosco, muito obrigado. E até como um ex-atleta, eu tenho duas dúvidas, doutor. Desculpe a minha ignorância, mas eu vou perguntar. Os meus companheiros aí no programa falaram o seguinte: pegou 2 anos, mas voltou o tempo e praticamente é como ele cumpriu já 1 ano. Mas nesse 1 ano, o Mauro Naves falou muito bem, ele jogou, ele foi campeão. Como é que é essa punição? Ele pegou 2 anos, mas ano aí passado, ele já campeão cumpriu não, 1 né, ano, Zinho? mas ele não cumpriu. O Flamengo não ganhou nada ano passado de título. Não, ele foi campeão. O Flamengo não ganhou nada no ano passado, realmente, mas ele jogou, né? Ele jogou, ele fez gols e poderia ter sido campeão. Perfeito, entendi perfeitamente a sua pergunta e eu acho que eu consigo responder. Vamos lá. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. Então, nós temos a questão aí da retroatividade, que eu não posso dizer o porquê que o processo demorou tanto, porque isso aí diz respeito às reais condições que aconteceram com o processo, tá? Mas a pergunta foi muito bem feita e ela deve ser muito bem respondida e espero que à altura. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Você pode pensar, inclusive, no caso do Maradona. O Maradona foi flagrado com substâncias proibidas na competição, salvo engano, foi Estados Unidos, e ele... Sim, 94. 94, e ele a sanção dele, a suspensão dele, a substância proibida encontrada na urina dele não afetou a agremiação argentina. Então, só trazendo aí um paralelo para vocês compreenderem. Não, ficou perfeito. O Pogba agora é a mesma coisa. O Juventus não tem nada a ver com o que ele fez, é um caso individual dele. Mas foi legal essa resposta. Mauro, desculpa, eu só queria tirar a minha segunda dúvida. Vai lá. Em cima dessa primeira. Não, em cima dessa primeira até para a gente entender. Vamos dizer, então, ela foi retroativa, entende que não é para prejudicar a agremiação, mas acaba beneficiando ele também, porque ele já cumpriu 1 ano, caso seja mantida essa punição. Aí me vai a segunda dúvida. Ele vai recorrer. Não sabemos o tempo que vai durar esse julgamento. Caberia um pedido de ele continuar exercendo a sua função até esse julgamento acontecer? Seria um efeito suspensivo? Porque a gente vê alguns casos... a gente vê em outras situações, não de doping. Mas é a pergunta. Já que foi retroativo, não vai para o clube e ele acaba sendo beneficiado, porque... Ele exerceu a sua função nesse 1 ano. Então eu queria saber assim, se demora um tempo muito longo, cabe um efeito suspensivo para ele poder jogar até o julgamento? Aí é uma questão que envolve já as regras do CAS. E provavelmente, né, aliás, eu rendo as minhas homenagens ao doutor Bichar e à doutora Juliana Vesum, que defenderam o atleta e defendem sempre com muito carinho, são bons advogados.
eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão tentar essa solução para poder fazer com que o Gabigol continue jogando aqui no Brasil. Mas eu acho difícil de conseguir essa suspensão, esse efeito suspensivo. Ficamos aí com o esclarecimento do procurador do STJD. Acredito que ficou muito bem claro. O Zinho fez boas perguntas aí, principalmente para a maioria da gente que somos leigos no assunto. Bom, então o Gabigol, cumprindo a suspensão, pega mais um ano de gancho e no caso de entrar com recurso, fica a critério do CAS decidir se ele continua jogando ou aguarda a definição do caso. Bom, agora vamos para a fala de Vene Casagrande. O jornalista descascou a atitude de Gabigol. Depois desse meu desabafo aqui, vamos falar do Gabigol, que é uma notícia extremamente triste. Eu falei no começo do vídeo. Gabigol está suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Justiça Desportiva Antidopagem finalizou hoje o julgamento. Lembrando que o julgamento iniciou na segunda-feira passada. Depois de 5 horas, ele foi suspenso e aí deu continuidade nessa segunda-feira. Como aconteceu na segunda-feira passada? Gabigol participou via online. Hoje ele também participou. E hoje o escritório que foi contratado por Gabigol, pelo Flamengo, para defender o camisa 10, levou também testemunhas, especialista em dopagem, pessoa da CBF que é responsável por exame antidoping, mas mesmo assim a estratégia, no meu ponto de vista, acabou não dando certo. A pena máxima era de 4 anos, mas ele acabou pegando 2 anos. E a pena já começa a valer agora, em abril, galera. Cabe recurso? Cabe. Mas é uma situação extremamente delicada do atacante do Flamengo. Gente, assim, óbvio, eu não sou advogado, mas conversando rapidamente com pessoas que conhecem o meio jurídico, antes de gravar esse vídeo aqui, todo mundo fala, Vene, ele pegou 2 anos, cabe recurso. Mas eu não vejo esse recurso tirando a pena total dele. Pode cair para 1 ano, pode cair para 6 meses. Fato é que isso atrapalha demais a renovação de contrato do Gabigol com o Flamengo. O Flamengo tem contrato com o jogador até dezembro desse ano. Por que o Flamengo vai renovar o contrato desse atleta, sendo que ele vai ficar punido aí por 2 anos? A priori, cabe recurso, beleza. Supondo que caia para 6 meses. Por que o Flamengo vai renovar também? Isso interfere muito o futuro do Gabigol no Flamengo, gente. Estamos falando de um dos maiores ídolos da história do clube. Para muitos é o 2º maior ídolo da história do clube, ficando atrás apenas do Zico. E podemos dizer também que mais um ciclo aí chega ao fim no Flamengo. É bem provável que não haja uma renovação de contrato entre a diretoria e Gabigol. Mas fala pra mim, torcedor, pra você é um alívio ou, infelizmente, nós perdemos um grande atleta? Deixa aí nos comentários. E, para quem não sabe o que aconteceu, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O Gabigol ele merece ser julgado. Isso aí não é... Galera, não tem como passar pano para isso. Ele foi acusado de dificultar a realização de exames de doping lá no Ninho do Urubu. O que aconteceu? Um dos relatos da denúncia diz que o atacante demorou para realizar o exame e não quis cumprir as orientações dos funcionários que foram ao Ninho do Urubu. Todos os jogadores cumpriram, porém o Gabigol foi o único que não quis fazer naquele determinado horário. O caso aconteceu no dia 8 de abril. 8 ou 7? Não, foi no dia 8 de abril de 2023, quase 1 ano atrás. E segundo as pessoas responsáveis pelo exame, o jogador não quis fazer antes do treino, lá no Ninho do Urubu. Depois do treino, ficou enrolando, almoçou, não deu moral para a equipe responsável, tratou mal. Quando a gente fala tratou mal, não teve educação, desrespeitou, não seguiu as regras, não seguiu o procedimento adequado, pegou o objeto para colher a urina e não falou com ninguém. Ficou irritado depois de ver que ele estava sendo acompanhado, ou seja, sendo visto lá no banheiro, o que é normal, gente, isso é normal, é padrão, é procedimento normal. E depois entregou o negocinho lá, acho que é vaso, né, que fala, onde coleta a urina ali, entregou aberto. Gente, olha só,
eu tenho o maior respeito do mundo por Gabigol, mas ele precisa entender que ele é igual a todo mundo. Se todo mundo seguiu a regra, ele tem que seguir. Mesmo que ninguém seguisse a regra, ele tem que seguir. Estamos falando de regra, gente. Regras são regras. Tem que ter respeito com a empresa, com o profissional que está lá trabalhando. Você não pode, beleza, eu no lugar dele, eu também ia odiar ser seguido. Imagina, você lá fazendo xixi e o cara te olhando. Sabe, eu não ia curtir, mas regras são regras. Ah, eu não quero fazer 8 horas da manhã, eu quero fazer às 11 da manhã. Gente, regras são regras. E aí, hoje, acabou o julgamento dele e ele foi punido por 5 votos a favor da punição e 4 votos contra. O vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dus, fez a defesa do jogador hoje também. E o Bichara Neto, que é do escritório, que inclusive defendeu o Paulo Guerreiro no caso de doping, um escritório super famoso, super elogiado, também fez a defesa do jogador, mas mesmo assim ele acabou sendo punido. Galera, eu fico extremamente triste, porque eu não sei qual será a reação do Gabigol diante dessa notícia. Se vai desanimar mais ainda, se vai ficar chateado, enfim, não sei. Lamento muito, cara, porque estamos falando de um ídolo da história do Flamengo. Mas, mesmo sendo ídolo, ele precisa entender que as regras foram feitas para serem cumpridas. Todo mundo fez, e por que ele não poderia fazer? Infelizmente, Gabigol pegou 2 aninhos de gancho. Mas e aí, você é do time Fica Gabigol ou do time Fora Gabigol? Deixa nos comentários. Esse foi um corte do Vene Casagrande, total crédito ao Vene, e da ESPN Brasil. Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse.